A gente fez uma pequena interrupção quando a gente fez o Sfirat HaOmer, a gente falou sobre a contagem espiritual do Homer, e agora eu queria voltar a um ciclo que a gente estava iniciando, fizemos vários shurim, que é um dia iluminado. A gente começou da hora que a pessoa acorda, falamos sobre Netilat Yadayim, falamos sobre como que deve ser a rotina de manhã, que a gente deve estar limpo para poder rezar e etc. Eu queria pegar agora alguns trechos da reza, que querendo ou não, quem está aqui é porque ele veio rezar, e todo dia ele participa da maratona de páginas. Quem alcança mais rápido, a corrida tem a corrida de 500 metros, a corrida de 1.000 metros. Quem chega primeiro no café, e você é o primeiro, tá vendo? Mas você queima a largada, você chega antes que todo mundo. Aí não vale. Você deveria... você tem que esperar todo mundo, tem que sair junto, senão você sai antes que todo mundo, aí já disparou. Então vamos lá. Por isso estou falando, ele queima a largada. Começa antes que todo mundo, aí não vale. Então, começar a falar um pouco sobre o conceito reza e depois entrar em alguns trechos genéricos sobre a reza. Não vamos fazer um ciclo sobre todos os trechos da reza, mas falar um pouco sobre a reza em geral. Então, alguns conceitos são conhecidos, outros talvez a gente possa se aprofundar um pouco mais. Nós chegamos aqui todo dia de manhã e a gente reza. A reza demora 45 minutos, 1 hora, dependendo da sua velocidade, etc. Qual que é o sentido de todo dia a gente rezar? E 3 vezes por dia. Algumas perguntas clássicas. Deus precisa da tua reza? Número 2. Precisa ser em hebraico? Não seria melhor eu poder rezar nas minhas palavras quando eu tiver necessidade ou quando eu estiver sentindo? Será que faz diferença para Deus a nossa reza? Ou a reza é mais para a gente? 2 perguntas, vamos lá. De barba. Não sei. Entendi. Como um leque assim, um leque, abre e fecha. Mas ele perguntava exatamente se era necessário rezar todo dia, porque tinha alguma coisa a ver com o astronauta, pintura. Então, ele não rezava muito, ele estava num barco e começou a naufragar. Estava uma chuva forte, as ondas, ele vira a Deus, olha, faz 40 anos que eu não te peço nada. Eu te prometo que os próximos 40 também não vão te pedir. Mas deixa, por favor, agora me salva. Não vou te atrapalhar mais. Mas a ideia da piada é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Todo dia pedir a mesma coisa? Talvez Deus está dizendo que não. Todo dia pedir a mesma coisa? Acho que ele já ouviu, né? Ele já sabe o que eu estou querendo. Ele já sabe dentro, não precisaria nem falar. Então, essa é a pergunta. Essa é a pergunta da tefilá. Por que eu preciso expressar a nossa tefilá em palavras? Poderia ser em pensamento. Por que eu preciso contar para ele a minha necessidade? Ele sabe melhor do que eu qual a minha necessidade. Se bobear, não. Com certeza ele sabe também aquilo que a gente não sabe. Metade das nossas rezas, a gente está pedindo coisas que a gente não precisa. Pode ter certeza. Ok, a gente acha que precisa de alguma coisa. Então vamos lá, para não perder a conexão. Tá bom? Elial. Vai, você está aí olhando? Então, fala, opa. Fala. E qual que deve ser o principal? Sim, de vez em quando. Ok, vamos lá. Já tenho bastante informação aqui para a gente digerir. Eu não quero ensinar nada. Quero resumir aqui, como chamar? Como falar? Administrar aqui os pensamentos. Tem muito pensamento, muito rico. Manage and match? Boa, tá bom. Esse cara é britânico, não é brincadeira. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, as ideias que foram faladas aqui, a maneira para a ideia principal que foi falada é a ideia para a gente manter o contato com Deus. E uma das maneiras de manter o contato com Deus é através da reza. Pergunta. Colocar o tefilim também mantém contato. Colocar o tzitzit também. Fazer o Shabbat também. Todas as mitzvot mantêm o contato com Deus. Mas a tefilá, ela tem um aspecto único, diferente das mitzvot em geral. Qual é o aspecto dela? Que ela é especificamente para ter um diálogo.
Todas as mitzvot, você está se conectando, colocando o tefilim no meu braço para poder facilitar que os meus sentimentos sejam direcionados a Deus. Eu coloco o tzitzit para lembrar que eu tenho que servir a Deus a todo momento. Mas um momento de conversa, um momento de tete a tete, é a hora da tefilá. Então é diferente nesse aspecto que ela é mais revelada, é um diálogo revelado. Diferente de eu fazer cumprir ordens, vamos dizer, tem um chefe, estou cumprindo ordens é uma coisa. Sentar para ter uma reunião, ou tomar um café com um chefe, é uma coisa, é uma experiência completamente diferente. É além do que a gente está realizando aquilo que ele pediu. Agora você poder sentar e conversar e abrir teu coração, o que está acontecendo, no exemplo da empresa, por exemplo, certo? Então, essa é a primeira diferença. Segunda coisa, a própria reza é uma mitzvah. Qual que é a mitzvah da reza original? A mitzvah bíblica é, se você precisar de Deus, você fala, opa, faz favor, estou precisando. A mitzvah é, se você quiser se comunicar, quando você quiser, da maneira que você quiser, a mitzvah original é essa. Fala com Deus quando você precisa. Isso é uma coisa importante da gente saber, porque você falou, eu não rezei por 40 anos. Impossível. Não tem um ser humano que não rezou por 40 anos. No mínimo, quando alguém, você fala, ai meu Deus, já foi tua reza. Você olha para o céu de manhã, você fala, uau, que bonito. No fundo, você está rezando para Hashem, agradecendo pelo mundo maravilhoso que ele criou. Então, você não fez isso de forma formal, mas com certeza a gente naturalmente está rezando todo momento. Momentos de aflição, você vai falar, por favor, me ajuda. Momentos de grande alegria, você fala, obrigado. Só que, como você falou, tem uma linguagem mais aperfeiçoada, que é o caminho que a gente sabe, que nem você falou quando a gente está combinando, tem uma sinergia especial, tem um portão especial que você consegue entrar através do texto que os sábios, conhecedores dos caminhos daqui para o céu, eles falaram, olha, pega aqui a direita, a esquerda, fala essas palavras, junta, soma, tem tantas rezas, ao longo das gerações foram acrescentando um pouco mais, porque esse é o caminho, conforme está tendo mais trânsito, o petróleo está ficando mais caro, então você precisa acrescentar um pouco mais de reza para você poder conseguir atingir o seu destino. Antigamente, você ia no templo, você trazia um cabritinho, já alcançou. Não tinha trânsito, era direto. Hoje, com mais obstáculos, os sábios enxergaram quais são os obstáculos e falaram, olha, tem uma necessidade nova. Por exemplo, a mais clássica, a Amidá originalmente tinha 18 brachot. Eventualmente, anos depois, começou um problema no povo judeu, que eram os judeus que estavam saindo do judaísmo, se tornando cristãos, delatores e assim por diante. Então, os sábios acrescentaram mais uma reza que até então não tinha essa necessidade, não tinha esse fenômeno. Então, as rezas que foram acrescentadas, elas vieram resolver problemas que foram surgindo ao longo do tempo. Uma coisa só, reiterando o que eu estava falando. Como hoje a gente reza através de palavras, um texto fixo, às vezes a gente acaba esquecendo a origem e o principal da reza. O principal da reza é você se comunicar com Deus. E a dificuldade de você conseguir ter esse contato pessoal junto e simultaneamente falando as palavras que já estão lá. E quando a gente fala do hebraico, mais difícil ainda. Eu estou agora já há alguns meses trabalhando no Mahzor. A gente traduziu o Mahzor de Rosh Hashanah. Que Baruch Hashem, muita gente chegou e falou, olha, depois desse Mahzor, a minha experiência de reza foi completamente diferente. Que é a primeira vez que tem em português um Mahzor com uma tradução boa, não tão complicada, lado a lado, português com a transliteração, letras grandes, dá para você ler, dá para você enxergar. Em geral, quando a gente fala de livro judaico, a gente imagina aquele livro que está escrito no pergaminho ainda, né? A Torá. A gente tem que modernizar para que a gente possa se comunicar com Deus, de uma maneira que a gente possa se aproximar do conteúdo da reza. Então, a ideia da reza, sim, a gente vai falar o texto, mas o texto não pode comprometer o seu sentimento pessoal. Então, por mais, respondendo a tua pergunta, todo dia eu pedi a mesma coisa para Deus? Todo dia você acorda diferente. Não tem um dia que é igual ao outro. Então, o teu sentimento na reza deve ser diferente. A cada dia, você repete as mesmas palavras, mas o teu sentimento, a tua necessidade muda a cada dia. Ela muda a cada hora. E é por isso, inclusive, a gente teve algumas semanas atrás, a maior paraxá da Torá, que ela conta sobre o sacrifício de cada um dos líderes das tribos. Cada sacrifício, a Torá descreve, acho que são em 6 versículos, e se repete 13 vezes. Esses mesmos 6 versículos. A Torá, que as leis de divórcio e casamento se aprende de 2 versículos,
que são leis complicadíssimas, são leis que vão influenciar uma vida inteira, se ela casou ou não casou, divorciou, não divorciou, os filhos são legítimos, são dela, não são. Isso a Torá resume em 2 versículos. A Torá gasta, chutando por cima, uns 70 versículos para contar cada um dos sacrifícios que eles fizeram, que poderia se resumir. Todos eles fizeram o mesmo sacrifício. Por quê? Porque você pode ter as mesmas palavras, mas o teu sentimento muda completamente aquele sacrifício. Aquele texto da Tefilá, que é igual todos os dias, é igual para todo mundo, vai mudar completamente conforme o seu dia, conforme a pessoa, conforme a sua kavaná. Então a Torá está falando, fizeram o boi, é o boi, mas cada boi é diferente. A Torá faz questão de contar qual tribo fez qual boi, porque cada pessoa, cada momento, a cada dia, a tua reza tem que ser diferente. Se é diferente ou não, talvez às vezes a gente bota no piloto automático e a cabeça já decola para a Lua, certo? O homem chegou na Lua muito antes de Neil Armstrong. A gente, rezando, a gente chega lá bem rápido. Então, essa é a ideia da gente, esse é um cuidado que a gente tem que ter, de ao ler as mesmas palavras todos os dias, porque elas conduzem a gente no lugar certo, a gente não esquecer do principal, que é a kavaná. E a kavaná é muito difícil a gente manter quando a gente está lendo o mesmo texto todo dia. Quem lê todo dia sabe que como é difícil você se concentrar nas mesmas palavras, uma vez que nosso cérebro ele se acostuma, quando você faz uma coisa repetidas vezes, ele já vai no automático. Quando você lê o Cádiz a primeira vez, é uma coisa. Quando você lê depois de tantas, a tua cabeça já decola. Então, esse é o principal assunto da Tefilá, a gente conseguir se conectar. E conseguir se conectar, começa a gente começando, olhando para dentro, olhando os nossos sentimentos e tentar alinhar e direcionar eles para a Hashem. Fala. Respondendo a tua pergunta. Alguém te falou, só repetindo aqui, alguém te comentou, um suposto rabino, que na Amidá você pode falar o que você quiser. Talvez ele falou outra coisa, não sei o que ele falou, mas se você falar o que você quer, talvez você falar o que você quer, todos aqueles que inventaram no judaísmo sem ter nenhuma base para isso, se perdeu ao longo da história. Existe um suposto Sidur hoje, que fala Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, Eloquei Sarah, Rivka, Rachel, etc. Davi, e vão colocando. Davi justo tem a Gemara que conta por que Davi não foi colocado na Midá, justamente. E aí agora tem o Abrahá, que inventaram para quando a pessoa vai fazer a cirurgia e mudar de sexo. Fizeram? Eu recebi essa suposta Abrahá. Então tudo isso aqui é você pegar uma ladeira e agora você vai na ladeira, vai descendo a serra, não precisa gastar gasolina, só que você vai acabar caindo no mar. Tudo isso, tudo que foi inventado sem base nenhuma ao longo da história, não só o judaísmo, tudo que não tem base se perde ao longo da história. O Sidur original vai continuar sempre sendo o Sidur. Os inventados vai ser legal, vai ser bonito, vai ser popular, mas ele é como a moda, ele vai, vira, volta e vem e ele não se sustenta. O que sim, não, ele se perde completamente, certo? Se perde, tem que ter a tradição. Se você perde as bases, é igual, o melhor exemplo que eu vi para isso é o seguinte, a pessoa foi no bosque, ele viu uma rosa maravilhosa. Oh, que lindo, vou levar para minha casa. Cortou e levou para casa, deixou em cima da mesa. Chegou o dia seguinte, ela morreu. Então, se você quer pegar, como muitos dizem, as partes bonitas do judaísmo, eu escolho as partes bonitas, quer dizer, tem parte feia que eu descarto, é a parte boa que eu gosto. Ou seja, as obrigações eu não quero. É gostoso, por que não? Então, quando você fica só na superficialidade, sem ter as raízes que elas permitem e elas nutrem permitem com que a flor possa continuar existindo, então ela pode ser bonita por um tempo. Ela vai ser... É bonito falar o Yiddish por uma geração, só que o teu neto não quer mais saber do Yiddish. O Yiddish por si não tem nada. Ou mesmo falar o hebraico, infelizmente. Só falar a língua hebraica, se identificar com Israel, os restaurantes em Los Angeles são melhores. Se não tiver as bases e as raízes, é isso que acontece. Essa é a tendência. Então, inventar na Tefilá não dá. Agora, o que sim, na Amidá, você tem trechos que você deve pensar, ou pode pensar, pedidos individuais. Então, quais são esses momentos? Você tem no Shema Koleinu. Shema Koleinu é como se fosse uma reza coringa. Antes de falar as palavras Ki Atah Shomei Tefilá, você pode pensar em tudo aquilo que for pessoal seu. Agora, se for algum pedido que não esteja em algum trecho da Amidá. Mas se é saúde, por exemplo,
Naquele trecho que fala sobre saúde, você pode estar pensando na pessoa, em alguém específico. Na parte que você está pedindo Barech Aleinu, que é Parnassá, você pode fazer um pedido, olha, hoje que eu possa fechar tal e tal negócio. E agora, falar dentro da Amidá, você poderia, nesses momentos, um pouquinho antes do final de cada brachá, se quiser eu mostro depois no Sidur, que seria antes do que a Tashmet Filah, que Kelmeda, você poderia acrescentar, mas o ideal é não falar nas nossas palavras. Isso fazer em pensamento para não mudar o texto original. É permitido, mas o ideal é ser nem isso a gente não mudar o texto original. Vai que a gente fala de alguma maneira que não seja respeitosa, a gente estaria não falando, não pegando uma lombada no meio do caminho, não vale a pena. Então você pensa durante a Midá em algumas coisas particulares, mas não que você pode pegar, começar a Midá, só fazer em pensamento, ou pensar o que você quiser, isso não existe. Certo? Tá bom? Uma vez que já terminou o texto oficial, você está enrolando o tefilim, então é um bom momento, ótimo momento. Só vai para a hora na Kodesh. Fala, Daniel. Então, vou elaborando o que o Arthur tinha comentado. Se a reza é para si ou se a reza é para Deus. Então, aqui, na verdade, é um conceito super importante da gente explicar, não só em relação à reza, mas em relação a todas as mitzvot que a gente faz. Elial, a reza é para nós ou a reza é para Deus? Para os dois. Então, muitas vezes as pessoas falam, bom, Deus não precisa da minha reza. Ele não precisa, ele sabe o que eu preciso. Quem precisa sou eu. O ser humano vai acabar esquecendo. O ser humano, se ele não se comunicar com Deus, ele vai acabar esquecendo de onde vem as coisas, vai acabar esquecendo de agradecer, esquecendo para quem ele deve pedir, etc. Tem o passuco que a gente fala todos os dias, Ve'atah Kadosh Yoshev Teilot Israel. Você, Deus, é sagrado e você senta sobre os louvores do povo judeu. O Baal Shem Tov costumava dizer que a parnassá de Deus, a gente reza para Deus tudo bem, parnassá, eu quero parnassá. Qual que é a parnassá dele? A parnassá dele é quando a gente fala Baruch Hashem. Essa é a parnassá de Deus. Você quer tanto parnassá, por que você não dá um pouco de parnassá para ele? Coitado. Né? Quantas pessoas agradecem e falam Baruch Hashem, obrigado Deus por A, B, C, e etc. que a gente tem na nossa vida. Essa é a parnassá de Deus. O que significa isso? Que a reza não é só para o meu psicológico, para eu estar conectado com Deus. Deus, ele se colocou numa posição que ele precisa das nossas rezas. Cada vez que a gente louva a Deus, apesar dele ser ilimitado, e a gente não tem nem como descrever a sua ilimitação, nós somos seres limitados. Quando Hashem ele deu a Torá e fala, eu escolhi o povo, eu escolhi o ser humano, eu criei ele com uma consciência, eu espero que ele reze para mim, significa eu quero, e se eu quero, eu preciso. Então, Deus ele precisa das nossas rezas. Se você não rezou um dia, você fala, bom, tudo bem, mas não rezei hoje, mas não esqueci de Deus. Então, tá bom, te ligo amanhã. Não é todo dia que eu preciso ligar para o meu amigo, de vez em quando eu pulo, estou ocupado. Deus ele está esperando. As coisas não acontecem enquanto você não rezou. Cada um rezar faz a diferença para a Kadosh Baruch Hu, faz a diferença para ele. Então isso é importante a gente entender de qual é o valor da nossa reza. A reza não é só para mim. Não seja tão egoísta. A reza é para Deus. Ele quer a sua reza. Ah, mas não quero rezar, hoje não estou precisando de nada. Já agradeci muito ontem. Tudo bem, mas ele está esperando. Ele está lá esperando você falar a sua reza. E por isso o Baal Shem Tov, ele sempre incentivava as pessoas não só rezar de maneira oficial, de maneira, lógico que eu usei antes, de maneira formal, mas a gente o dia inteiro está louvando a Deus. Cada vez que você fala Baruch Hashem, obrigado Hashem, você está engrandecendo o nome de Hashem e ele depende de você. Como pode ser que o infinito depende? Ele decidiu. Se ele decidiu, ele pode também se definir, ele também pode se depender das nossas rezas. Então, quando a gente reza, ele quer e está esperando. É importante a gente lembrar disso. Sim. Boa pergunta, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Boa pergunta, é? Então, eu queria antes da tua pergunta, que é super interessante, a pergunta que o Zé Efraim tinha comentado. Zé Efraim, não tem.
Você tinha comentado que a gente deve mais agradecer do que pedir. Se você olhar a estrutura da reza, tem muito mais pedido do que agradecimento. Se você olhar a reza em si, nua e crua, que é a Amidá você tem 3 louvores no início, 3 agradecimentos no final, e o miolo da reza, que são as 13 intermediárias, são pedidos. Então, certo? Então, tirando agora, se você pegar o início da Tefilá, a gente tem muito louvor. Mas todos esses louvores que tem na Tefilá é para você poder chegar na Amidá e pedir. O miolo da Amidá, o miolo da reza é pedido. E o que muita gente fala, não, mas eu só venho para agradecer. Eu não quero incomodar Deus, eu não vou ficar o dia inteiro. É a lista de supermercado. O dia inteiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Deus é tua secretária? Faz por merecer, vai trabalhar. Agradece Deus pelo que você tem e pronto. Não, isso não é judaico. Judaico é pedir. É verdade. Judaico é pedir, está aí na reza. Agora vamos entender por quê. Então tem aquela frase que eu estava comentando com uma pessoa essa semana, ele falou, olha, as pessoas dizem, se eu fosse rico, eu ia ser feliz. Mentira. Se você fosse feliz, você ia ser rico. É o que a gente estava falando ontem. Ou seja, se você tem felicidade, você vai ter muito mais ânimo para trabalhar. Estou falando rico, literalmente, com dinheiro no banco, sem história filosófica, como a gente estava falando ontem. Você é rico com dinheiro no banco. Se você está feliz, você tem ânimo, você vai ter muito mais garra para enfrentar e ser rico. Ah, se eu fosse rico, se você pensa assim, mesmo quando você tiver dinheiro na conta, ainda a tua mente continua sendo de pobre. O que eu quero dizer é, o que vem primeiro, o galo ou a galinha? O que vem primeiro? A nossa necessidade ou nosso pedido a Deus? Em outras palavras, poxa, estou sem dinheiro, acho que eu vou ter que bater na porta da sinagoga, né? Eu sei que o Rabino já não vê lá há tanto tempo, mas é igual ao médico, você liga quando precisa. Se precisa, vou lá dar uma rezada na sinagoga, tem alguém precisando, estou precisando, Deus nos livre que ninguém precise de nada, mas no momento de aperto, vou lá rezar, fazer alguma coisa a mais. O que veio? A pessoa pensa, bom, já que eu estou com um problema, eu vou rezar para Deus. É o contrário. Já que Deus está esperando a tua reza, Ele te criou uma situação que você lembre dele. Então, todas as necessidades que nós temos, quem foi que criou essa necessidade? Quem que criou essa dinâmica que nós precisamos todos os dias de comida? Poderia ser no piloto automático. Ele criou a necessidade que você precisa da chuva, tanto é que no Egito eles não precisavam de chuva. O que eles idolatravam? O rio. Deus falou, vocês vão sair do Egito, vão para Israel e lá não vai ter o Nilo. Oh, que bom, então eu vou ficar no Nilo, prefiro ficar no Egito. Deus fala, não. A maior dádiva é que em Israel não tem chuva. Quando faltar chuva, o que você vai fazer? Olhar para o céu. Será que tem nuvem? Na hora que você olha para o céu, de repente você fala, pô, acho que tem alguma coisa aí em cima. O céu tão grande, tão bonito, como vai vir essa chuva? Não tem nada que você possa fazer. Você pode tirar a gota do deserto, você pode, reciclar a água, você pode dessalinizar a água, mas fazer chuva ainda o ser humano não conseguiu. Você é obrigado a olhar para cima. Então, essa é a dádiva. A necessidade, ela é criada porque Hashem, ele quer a sua reza. Não é que você vai rezar já que você tem uma necessidade. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Hashem, ele criou a necessidade. E ele sabe que o ser humano, querendo ou não, a hora que você mais tem conexão com ele é quando você pede. Por mais altruísta que você seja, por mais agradecido que você seja, na hora que toca no nosso calo, essa é a hora que você espreme o teu coração e fala, por favor, me ajuda. Sim ou não? Estamos? Estamos? Não é bem... Com certeza, não tem dúvida que somos inferiores a Deus, mas na ideia dele ter colocado a gente aqui não é uma questão de inferioridade, é a questão de um relacionamento. Um relacionamento, às vezes um dá, o outro recebe, às vezes inverte. Então, a Hashem, ele cria para a gente a falta, para a gente doar para ele. Não, claro, não estou tirando, claro que tem. Sim, sim. Perfeito. Mas essa hierarquia, Deus, ele foi tão bondoso, não é que ele quis dominar alguém. Ele quis ter um relacionamento com alguém. Para que haja um relacionamento, ele precisou nos criar. Ele precisou nos criar com necessidades. Caso contrário, o que Deus falou para a cobra? Qual foi o castigo da cobra? Rastejar e você vai comer terra, vai comer pó. Se a gente comesse pó, a gente teria parnassá, seríamos todos milionários.
Qual que é o problema? Esse é o maior castigo. Quando você chega um pai e fala, olha, está aqui um cartão de crédito ilimitado, não me liga nunca mais. Uma criança, uma cabeça pequena, fala, que bom, agora eu posso comprar o que eu quero. Ele nunca vai conseguir comprar um relacionamento com o pai dele. Deus virou para qual e falou, está aqui. Você tem parnassá ilimitado. Não me enche nunca mais. Não me liga nunca mais. O ser humano, Deus fala, sabe, precisa trabalhar, sabe, precisa suar. Isso é uma verdade. Porque senão você ia esquecer dele. Certo? Da onde a gente aprende isso? Então tem uma sirá que o Rebbe explica sobre Hana. Um modelo para a gente de amidá que nós fazemos. Várias leis a gente aprende da Hana. Hana era uma mulher que não teve filhos por muitos anos. O marido dela, Elkaná, a história que a gente lê na Haftarah de Rosh Hashanah, paralelo à história de Avram, que não tinha filhos, então a gente lê a história de Haná nos profetas, que ela não tinha filhos. E aí o marido dela se casou com uma segunda esposa, ela teve muitos filhos, e ela, sofrendo de ciúmes da irmã, e etc., e ela rezava para Deus, pedia para o marido, e o marido fala, olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou 8, não lembro qual era a linguagem, e o marido tentava consolar, e ela não se consolava. Até que um dia ela foi para o Mishkan, no templo que tinha na época, em Shiló, tinha lá o profeta Eli, Eli o Cohen, e ela começou a rezar com muita, muita intensidade. O profeta criticou ela, falou, você está bêbada? E ela falou, não estou bêbada. Eu estou rezando para Deus para ter um filho, e esse filho ele vai poder servir a Deus sua vida inteira. E, no final das contas, ela tinha razão, ela rezou com todo fervor e sinceridade, ela tinha rezado em voz baixa, coisa que não era prática na época. Então, ela foi criticada, mas no final das contas ela teve razão e ela conseguiu ter o filho. Foi o profeta Shmuel, aquele que passou o azeite na testa do rei David, e famoso profeta Shmuel, que ele era tão grande como Moshe e Aaron juntos. Por isso, justamente, essa paraxá de Korah, quem está lembrado, o Korah viu que ele teria descendente, que seria dele Shmuel, ele falou, opa, se eu tenho descendente como esse, então é melhor eu já começar a subir na escala da hierarquia. Então, esse Shmuel, o Rebbe, ele aponta para essa história de Haná, ele fala o seguinte, qual foi a acusação do profeta? Ele acusou, falou, você está bêbada. Da onde ele tirou que ela estava bêbada? Então, na época, ele tinha o peitoral do Cohen Gadol, que lá, de uma maneira profética, acendia luzes. E lá tinha o Aleph Beit. Ele juntou o Aleph Beit para tentar decifrar o que estava acontecendo com aquela mulher, e lá apareceram as letras Shin Chafresh Hei, que é Shikorá. Então ele falou, essa mulher está bêbada. Na verdade, a tradução era para ele juntar as letras numa ordem diferente, que seria Ksheira, uma mulher kasher. Ele entendeu que seria bêbada, mas era uma mulher kasher. Então o Rebbe pergunta, nas minhas palavras, eu vou trazer aqui que o Rebbe pergunta, uma coisa fantástica. Você chega para alguém e fala, eu acho que você está bêbado. Você conhece alguém que fala assim, tô mesmo? Você conhece alguém que fala assim, tô? Ou alguém fala, não, não tô. Ah, não, agora que você falou que não tá, com certeza você não tá. Fica aqui num pé, deixa eu ver. Ele chega e fala, você tá bêbado. Ela fala, não estou. Ah, então tá bom. Okay, beleza. Então tá bom, pode passar. A Blitz não manda você passar. E um sábio, um mestre, um profeta, chegar e acusar alguém que está bêbada, se a pessoa não está bêbada, é um pouco estranho. Tem alguns, você vê alguns comportamentos, o Talmud fala que ele começa como, pessoalmente, quando toma o primeiro cálice de vinho, no caso, vinho forte, ela fica como um carneirinho. Depois ela fica como um macaco. Depois fica como aquele animal que a gente fala o nome. Ele vai subindo de nível. Né? Primeiro o carneiro. Primeiro fica calmo. Pode ser depois leão, depois macaco, depois o... Obrigado, tinha faltado leão. Obrigado. Então, o que ele quis dizer com isso? E a verdade é que a palavra shikor, a palavra bêbada, né, a gente tem a pessoa que é alcoólatra. E tem a pessoa que ela é ególatra. Que no fundo é a mesma coisa. A pessoa está tão metida nos seus problemas, no seu ego, nas suas coisas, que ela precisa buscar alguma forma de escapar. Um escapa através de uma droga, outro de outra droga, outro se escapa através do seu próprio ego. A história verídica, um cara chegou num rabino Manistrido, ele conta. Ele fala, olha, eu não entendo. Eu tinha problemas no meu casamento. Mas eu fumava, eu tinha vícios, tinha um monte de coisa. Hoje, perdi peso, estou limpo,
não faço mais nada, e começou a falar e como ele fez, e como ele se desempenhou, e como ele está bem. Falou, minha esposa fala que não me aguenta. Falou, claro, antes estava viciado no álcool, no jogo, agora está viciado em você mesmo. Quem te aguenta? Esse é o pior dos vícios. Você não para de falar de você mesmo, certo? Esse é o bêbado. O bêbado, ele está focado em si mesmo. Quando ela acusou que ele estava bêbado, ele estava acusando, que reza que é essa? Nas palavras que a gente escuta, eu estou aqui para agradecer. Fica feliz que Baruch Hashem, você tem um marido. Fica feliz que você pode respirar. Você não tem filhos? Bom, você já pediu. Deus não respondeu. Segue a vida. Resignação, como a gente falou ontem. Aceita. Não é judaico aceitar? Abaixar a cabeça? A Haná falou não. Não. Esse não é o jeito judaico. Se eu tenho uma necessidade, eu posso e devo pedir para Deus até que Ele me atenda. Ele quer minha reza. Cada vez que eu peço, Ele fica feliz. O que vai ser no final, claro que depende dele. Não é toda reza que é garantido que vai acontecer da forma que a gente espera. Mas a resposta de Hana serviu como modelo de todas as nossas rezas. Algumas das leis da Amidah, a gente aprende de Hana como rezar, em silêncio, a maneira que ela se dirigiu para Deus, a kavaná dela, a gente aprende de Hana. Porque ela foi o protótipo de reza. O principal da reza, o miolo da reza é a Amidah. E o miolo da reza são pedidos, não agradecimentos. Porque Hashem, ele criou a necessidade e ele está esperando a tua reza. Por que Hashem não deu, diz nossos sábios, por que Hashem fez com que Sará era estéril? Rivka era estéril, Leá era estéril, Rachel era estéril. Hashem, ele tem um prazer na reza dos tzadikim. Eu prefiro não ser tzadik, né? Prefiro não ser tzadik e não ter tantos problemas. Mas assim, se Hashem me deu um problema, ele quer que você reza e não se conforme. Claro, esse não se conformar não pode ser a ponto de acabar com a minha vida. Falar, não, enquanto eu não conseguir aquilo que eu preciso, eu estou acabado. Não, preciso ter fé, saber que Hashem é o bem, mas saber que ao mesmo tempo eu devo rezar, eu posso rezar, e ele espera esse tipo de conexão com a gente. Quando eu tenho um problema, eu não vou escapar para a reza. Bom, faz tempo que eu não rezo, ficou meio chato, né? Entrar na sinagoga, eu nunca vou, só vou agora que eu preciso pedir, fica meio chato. Não. Hashem só quis te lembrar qual que é o teu lugar. Não é chato pedir. Aqui é o nosso lugar. Pedir é o nosso lugar. Essa é a maneira da gente se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Você pede, ele dá. A gente agradece. Você pede, você louva, você agradece. Essa é a maneira. Não adianta. Não adianta. Por mais que você vai agradecer, o pedido, quando você precisa, você vai falar com mais kavaná. Uma dor de dente sua dói muito mais do que a dor catastrófica de outra pessoa. Quando pega no teu calo, você vai pedir com o coração. Assim Hashem fez o ser humano. Então, quando você pede, Hashem está esperando a sua reza. Então, o que mudou, talvez, nesse shur que a gente pode mudar, talvez, um pouquinho, talvez, da concepção genérica? É que Hashem, ele precisa de você. Está escrito que quando você chega na sinagoga, não tem o minyan, Hashem está esperando. Hashem chegou antes que você, por isso que é bom chegar o primeiro. Hashem é o primeiro a chegar na sinagoga, ele está lá esperando. 1, 2, 3, hoje está fraco. Ui, o cara está dormindo hoje. Ficou lá na cama, foi dormir tarde. Mas é verdade. Então, Hashem, assim diz a Gemara em Brachot, Deus está lá esperando. Deus é o primeiro a chegar. Ele chega lá, acordou cedo, já tomou café, Deus já está lá, já está esperando. Acordou cedo, Deus já fez academia cedinho. Você acha que ele precisa? Ele não tem problema em levantar de manhã. Ele está lá esperando. E aí chega um, chega dois, enquanto não chega o 10º, ele fica, poxa, como vai ser hoje? Sim, claro que eu estou ilustrando de uma maneira muito humana, Hashem, mas só para a gente, personificando, mas só para a gente ter uma ideia que sim, Hashem está esperando a nossa reza. Para ele faz a diferença. Então, de manhã, quando você fala, bom, hoje não dá. Hoje tem uma reunião. Hoje estou cansado. Tá bom? Eu, por mim, não preciso rezar. Vamos supor. Mas eu, por ele, preciso rezar. O primeiro a chegar, as pessoas costumam elogiar o 10º. Você foi o 10º. O 10º foi o primeiro, porque ele foi o primeiro a chegar. Ele tem maior mérito. Claro, quando fechou os 10, você fica feliz. Aquilo que você falou, que não é a soma dos indivíduos, acho que a melhor forma de exemplificar isso, ilustrar isso, é quando você tem uma música. Você pode ter nota, do, ré, mi, fá.
Mas quando você juntou, virou uma música, não virou um conjunto de notas aleatórios. Não virou um conjunto de notas individuais. Quando eu fecho o ciclo, eu fechei 10 pessoas, de repente eu não tenho uma soma de 10 pessoas, 10 indivíduos. Eu tenho agora uma sinergia, que nem você falou, completamente diferente. E a Hashem, ele está esperando a nossa reza. Fala. Deve se rezar mesmo sem 10. O Amidah tem que fazer. Só tem alguns trechos que você não pode fazer se não tiver minyan. Porém, a reza, quando está em 10 pessoas, Deus nunca nega. Deus nunca rejeita uma reza. Você não pode fazer o Kadosh. Tudo que é Kadosh, eu expliquei outro dia. Tudo que é chamado Kadosh, claro, toda reza é Kadosh, toda reza é sagrada. Mas os trechos são chamados Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. A Torá, Kadish. Tudo isso a gente não pode fazer se não tiver 10 pessoas. Precisa ser alma presente no corpo. Deus está esperando necessidades. Necessidades só existe aqui. As almas que não estão mais no corpo não têm necessidades. O corpo, por ser limitado, ele tem necessidades. As almas não têm necessidades. Ok? Bom dia a todos. Que a Hashem possa ouvir nossas rezas.